boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo, você que está passando aqui pela primeira vez, aqui no meu canal Maria Viana X. Se você já é uma pessoa inscrita, seja muito bem-vinda, amo interagir com você. Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva, dê relevância a esse canal, acione o sininho, né? Coloque aí para quando a gente subir material, você ser uma das primeiras pessoas a terem acesso a esse material. Eu costumo fazer essas lives todas as tardes aqui pelo Instagram, ao vivo, e depois eu subo aí para vocês. Então vamos aqui convidar os nossos companheiros de jornada, né? Vamos aqui convidar o nosso pessoal do Instagram. Só um instante, senhoras e senhores, para que eu já chame vocês, né? E me apresente devidamente, né? E dê assim a minha boa-vinda para você. Boa-vinda para você também que está aqui nessa plataforma ao vivo comigo, né, aqui no Instagram. Seja muito bem-vindo, você que está aqui agora à tarde comigo e você também que vai passar, né, depois à noite ou amanhã ou um outro dia ou um outro ano, um outro mês, né, seja sempre muito bem-vindo. Eu sou Maria Viana, moro aqui na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas e gosto de estar aqui todas as tardes com você para a gente estar compartilhando, para a gente estar refletindo, para a gente estar crescendo, para a gente estar vivendo o básico. E é através desse básico que eu venho aí fazendo uma série de lives, como a gente envelhecer bem. E para isso a gente encontrou ali 4 pilares maravilhosos, né? Para você envelhecer bem, você precisa estar cuidando dos seus hormônios, você precisa estar cuidando da sua nutrição, você precisa estar cuidando do seu corpo através das atividades físicas, que foi o que a gente terminou de falar semana passada. Mas não poderíamos deixar de fora aqui o nosso melhor lado, né? O nosso lado espiritual. Cris, seja muito bem-vinda. Então, para a gente hoje começar a falar desse último pilar de como podemos estar envelhecendo bem, é que eu convido você, né, para estar conosco essa tarde, ajudando-nos a fazer aqui um material de excelência, onde as pessoas que passarão também vão estar, né, aportada naquilo que a gente está conhecendo. Então, para você, né, que já está aqui comigo, seja muito bem-vindo, você também, tá? Seja muito bem-vinda. Roberta, seja muito bem-vinda, viu? João, você veio, seja muito bem-vindo, você também. Vamos aqui, ó, aproveito e vou chamar vocês, né, para estar colocando as pessoas na nossa live. Então, pega aí o seu aviãozinho e já mostra que a gente está ao vivo, né? Vamos ajudar aqui a plataforma a estar mostrando que a gente já iniciou, tá? Então, aqueles que puderem estar conosco, glória a Deus. Aqueles que não puderem, a gente deixa aqui o material gravado, né? Para que eles possam se encontrar com ele depois, tá? Nosso trabalho aqui é fazer com excelência. Billy Graham, meu amor, seja muito bem-vindo, viu? Vamos aqui, né? Eu estava convidando o pessoal para já estar aí enviando aí esse aviãozinho. E vou aqui colocar o nome da nossa live, tá? Hoje, naqueles pilares ali de você envelhecer com vitalidade, eu quero estar chamando vocês para a gente entregar o último pilar, que é o pilar da espiritualidade, tá? Então, hoje a gente vem aqui nessa série, né? Deixa eu só colocar aqui para a gente poder deixar o título aí para vocês, né? Envelhecer com vitalidade. E no pilar de hoje a gente vai estar falando de espiritualidade. Só um instantinho, por favor. Espiritualidade, a melhor parte. Essa para mim é realmente a melhor parte, onde a gente pode estar envelhecendo bem, né? A melhor parte. Vou colocar aqui bem grande para chamar a atenção mesmo, né? Enviar. Só um instante, por favor. E vamos já começar. Para você que está aqui, né, no Instagram, e para você também que está aqui no YouTube, para você que vai estar passando ali no Facebook, eu espero que você, depois de assistir essa live, deixe aí o seu comentário, se você concorda, discorda, qual o seu posicionamento. Hoje nós vamos iniciar mais uma semana, né? E para mim, para você, eu espero que seja uma semana abençoada, para que a gente possa estar fechando aí esse 4º pilar dessa série, né? Envelhecer com vitalidade, e esse nosso tema, espiritualidade, a melhor parte, tá? Espiritualidade, deixa eu só arrumar aqui, seja muito bem-vinda, viu, Val? Estamos acabando de colocar aqui o nosso título, envelhecer com vitalidade, espiritualidade é a melhor parte. Então, nessa fase aí, onde eu quero entregar esse 4º pilar, né, o último, da gente estar
entregando aí como você podemos estar envelhecendo bem. Não poderia deixar essa parte aí espiritual de fora. Então, espiritualidade, né, que eu não quero chamar você aqui para vir vivendo uma doutrina, vir viver uma doutrina comigo, tá? Técio, seja muito bem-vindo. Eu quero estar convidando você para a gente estar falando de espiritualidade e você ter a doutrina que você quiser, tá? Então, chegou agora, né, neguinha? Você nem viu aí a lambança que eu fiz, né? Seja bem-vinda, viu? Você já viu que estava ali maiúsculo, minúsculo, tudo que tinha direito, né? Então, vamos aqui, fixar o seu, que tá muito bonito. Seja bem-vinda, viu? Vamos aqui, ó, eu já tinha me apresentado aqui para o pessoal e para vocês que estão chegando, que estão passando, né? E para você que vai estar chegando aí novamente, não tem problema, né? Se você só está podendo ouvir, se você está ocupado, se você vai passar depois, eu quero chamar você para a gente entregar, né? Essa semana aqui, ó, envelhecer com vitalidade, onde a gente vai estar falando da melhor parte, que é a nossa parte da espiritualidade. Então, todo ser humano, ele busca, ainda que esteja inconsciente por essa busca, mas ele está buscando ali o que é que dá sentido à vida para ele, o que é que faz sentido. Então, quando você está nessa busca, você está buscando ali a sua espiritualidade. Você não é apenas um ser terreno, você é corpo e espírito. Então, a sua parte espiritual está buscando dar sentido para a sua vida terrena aqui. A espiritualidade, seja bem-vinda, Marlene. A espiritualidade, ela pode ser vivida dentro de uma religião, dentro de uma religiosidade, dentro daquela doutrina da sua religião, tá? Tudo vai depender da sua decisão, da decisão de cada pessoa. Se você quer viver essa espiritualidade dentro de uma religião ou não. Ali também de acordo com as práticas, né, da família. Então, a família, ela vai criando ali o seu filho ainda quando criança, de acordo com a sua doutrina, de acordo com a sua religiosidade. Gente, nós estamos no cenário de chuva, então é porque eu estou dentro de casa. Com chuva, a gente não domina muito a internet. Se vocês verem que está falhando, vocês já me dão um toque, que aí eu já troco, tá? Enquanto isso, a gente vai deixando, se vocês não me falarem nada. Mas eu não quero que fique travando, tá? Então, quem puder me ajudar aí, dos meus parceiros, né, por favor. Então, a gente vai estar aqui sendo orientado ainda quando criança, está vivendo ali aquela prática religiosa, aquela prática espiritual, tá? Depois que você cresce, então você vai reafirmar aquela prática, porque você já é um adulto, dono das suas decisões, você continua naquela espiritualidade ou não. O importante é que você desenvolva a sua espiritualidade com o verdadeiro, com aquilo que você mais tem de sagrado. É a sua parte espiritual, é a sua parte divina em você. É muito bom que você desenvolva ela, tá? O que seria a imunidade espiritual? A imunidade espiritual do ser humano, ele é um recurso natural que já é dado por Deus. Por quê? Porque você é espírito também. Então, você já vem ali com esse recurso natural para vencer crenças, crendices e também vencer medos, tá? É um suporte, é um aporte que a gente tem para a gente se desenvolver pensando não apenas no plano físico, no plano terreno, para a gente também estar ali desenvolvendo a nossa parte espiritual. Então, essa já é uma imunidade espiritual que a gente nasce. Vai ser isso que vai fazer você fazer as perguntas e buscar o sentido para a sua vida, tá? Vamos aproveitar aqui, ó, e vamos mandar aqui mais aviãozinho para a gente não estar voltando, porque eu vou começar, né, a entrar no assunto e quanto mais cedo as pessoas chegam, melhor, porque conseguem entender, né, do que é que a gente está falando. Caso que eu mandava para você de novo, tá, Técio? Deixa eu mandar aqui para alguns, né, e aí já vamos continuar. Pronto, já novamente, né, já estive aqui partilhando a live. Como é que eu faço para eu desenvolver essa minha espiritualidade, aproveitar dessa imunidade espiritual que eu tenho? Como é que eu faço para eu começar a desenvolvê-la? Então, eu tomo a decisão que está me faltando alguma coisa e eu decido, e eu sei que é a minha parte espiritual. Na roda da vida está tudo se encaixando. O casamento tá bom, a parte profissional tá boa, mas como é que anda o teu encontro aí com as coisas eternas? Então, você vê que ela não está numa nota muito boa, você vê que ela não está muito bem e você resolve, toma essa decisão de desenvolvê-la. Então, mas por onde eu devo começar? Então, você deve começar com a sua condição de desenvolver o seu espiritual.
não o seu material, porque ele já deve estar bom. Se o seu lado material não está bom, mais do que nunca você precisa buscar logo esse equilíbrio espiritual e assim o resto vai se encaixando. É buscar primeiro as coisas do alto, as coisas eternas, as coisas que não passam e o resto vai sendo ali acrescentado, tá? Então o resto ali vai sendo acrescentado na tua vida. Você está no notebook, né, Ney? Tudo bem. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo criar uma referência. Para tudo na vida, assim como as leis dos homens, a gente não tem uma referência do que é certo, do que é errado. A gente não sabe o que é que a gente está fazendo de bom ou de ruim. Vou encostar um pouquinho mais aqui, pessoal do YouTube, tá? Então, se eu sei o que é bom, eu sei o que é ruim, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, o que é que eu devo estar fazendo? Criar uma referência. Eu vou fazendo uma referência ali para mim, para que eu tenha cada vez mais clareza a partir da consciência que eu já tenho, né? Porque quando a gente toma essa decisão, antes os pais vão levando. Quando você toma uma decisão de seguir alguma doutrina, de seguir alguma coisa, você começa a fazer ali as suas perguntas. Então você vai criar ali uma referência para você. A partir do seu ponto de vista, a partir daquilo que você já sabe, da consciência que você já tem, você vai juntar o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Você já tem essa consciência. Então você começa ali para tirar uma referência para você, você começa a ver o que é bom e o que é ruim. Se é bom ou se é ruim, é bom para quem? É ruim para quem? É só para mim? É para mim e para os outros que é bom ou que é ruim? Ou é ruim ou bom só para mim ou só para todos? Não, vai ser ruim só para todos, mas para mim é bom. Vai ser bom só para os outros, mas para mim vai ser ruim. Então você vai fazer aí e você vai tentar encontrar, né, primeiro, antes de ferir todos os acordos ali que você sabe do que é princípio, tá? O que é lei regente, o que é as leis universais, os que são os princípios imutáveis, o que é que está debaixo da ordem do teu Senhor, que rege todo o céu, toda a terra, todo o mar, tudo o que nele há. Se você não estiver ferindo nenhum desses princípios, porque senão você já sabe que está fazendo errado, então não está fazendo errado só para você, já é para todo o planeta, já é para todo o universo, você não vai continuar. Então, como é que eu vou tirar mesmo a minha referência? Eu vou ver o que, dentro das condições que eu já tenho de consciência, o que é certo, o que é errado para mim e para todos, tá? Então, em cima disso aí, eu já tenho ali, então, já uma referência para mim. Quando eu tiro essa referência do que é bom para mim e para todos, eu vou todos os dias, eu vou fazer, né, uma avaliação. E aí todos os dias eu vejo o que eu fiz dentro daquela referência e o que eu deixei de fazer. Eu vou todos os dias reavaliar e todos os dias eu vou de novo tomar aquela decisão de estar fazendo constantemente tudo aquilo que eu me predispus a fazer para crescer espiritualmente. O que é que eu atingi dentro da minha meta? O que é que eu deixei de fazer? Decido novamente. Todos os dias você vai decidir pelaquela decisão que você já tomou. Você vai vivendo o processo, você vai caminhando e você vai cada vez mais se aproximando e crescendo de uma maneira que você jamais viu. E tudo mais vai se encaixando, tá? Então, quando eu faço isso, eu tinha antes apenas a referência do que é certo, do que é errado, do que eu devo estar fazendo. Agora, aqui, eu já tenho o meu parâmetro do quanto eu faço ou do quanto eu deixo de fazer. Onde é que eu tenho que reavaliar e mudar de atitude? Onde é que eu tenho que mudar para melhorar mais ainda, tá? Eu só posso e quero estar aqui com vocês que já estão comigo e aqueles que vão estar passando novamente. Todas as vezes que eu vou começar uma série, eu gosto de estar trazendo principalmente a parte de estudo, que é para poder durante a semana a gente estar se desenvolvendo e qualquer dúvida que surja, alguém vem na primeira live, tá? Então é geralmente uma live mais de estudo mesmo. Não quero trazer aqui para a gente um estudo bíblico, mas quero falar de espiritualidade com vocês na palavra de Deus, tá? Ali pela Bíblia. Então eu só posso falar de espiritualidade, só posso contribuir um pouco dentro desse tema de envelhecer com vitalidade e a gente buscar nossa espiritualidade dentro de uma mística cristã. Porque é o que eu vivo, eu sou católica apostólica romana, então eu não posso falar da espiritualidade dos outros, que seria até uma falta de respeito, você falar de algo que você não conhece e que principalmente você não vive.
Então, se a gente está falando aqui de algo maravilhoso, de algo eterno, eu não posso estar julgando, nem deixando de julgar as outras doutrinas, as outras filosofias. Sou capacitada a estar respeitando todas, tá? Sempre digo aqui para vocês, o nosso encontro é pessoal, é individual, é privado, né? Então, cada um vai se encontrar, né, com a sua espiritualidade, cada um vai se encontrar com você mesmo, cada um vai se encontrar com Deus sozinho, né? Então, a gente está aqui para a gente crescer junto, né? Nós somos um, nós somos, né? Seja bem-vinda, dona Sheila Oliveira. Estava acabando de estar me apresentando, né, no que a gente vai estar aqui contribuindo, né, com essa semana na parte da espiritualidade. O Técio está colocando. Precisando sair, irei gravar aulas. Fico na expectativa e mandando vibrações positivas e com a certeza de que será uma tarde positiva para todos. Gratidão, tá, amado? Depois, se você puder dar uma passadinha, né, ver, eu vou deixar gravado, se assim Deus permitir, e tá tudo certo, tá? Então, estava falando, Sheila, aqui para Elza, para Técio, né, para Marlene, que já está aí, que dentro do que eu posso contribuir como espiritualidade, eu só posso estar contribuindo dentro da mística cristã, porque eu sou cristã, sou católica, apostólica, mas sou capacitada a estar respeitando aí a religião, a filosofia de todos, porque no final das contas todos vão se encontrar, só Ele e Deus. Então eu não tenho, a minha fé, ela é exatamente baseada em respeitar, né, a fé dos outros, né? Independente do seu templo, independente da sua placa, independente da sua crença. Eu espero apenas que você tenha uma crença no Senhor nosso Deus Todo-Poderoso e Criador, né? Se assim for, se não for, então no momento certo também ele vai se encontrar com você. Então eu posso estar contribuindo com essa parte cristã. Gente, me diga se está travando, que é para eu poder mudar, tá? Porque é o que eu busco, é o que eu vivo, né? É o que eu faço, então é assim que eu vou poder estar contribuindo. Eu vivo, eu busco e eu convido vocês a estarem também ouvindo, tá aí partilhando aqui no chat, vou estar, né, como é um assunto delicado, vou estar tentando estar junto de vocês, né, comentando junto com vocês, e se não, a gente vai prosseguindo, vai entregando, e depois, quando vocês assistirem completa, deixem a contribuição de vocês aí pelas plataformas que eu colocar à disposição. Deixa o seu comentário, deixe se você gostou, se não gostou, se discorda, tá? Porque eu não tenho o intuito aqui de fazer um estudo bíblico. Eu tenho o intuito de, dentro da espiritualidade, a gente encontrar sentido para a vida. E com esse sentido para a vida, como é que eu vou fazer essa vida até eu chegar lá na velhice e eu quero chegar com vitalidade? Eu não posso deixar a parte espiritual para trás. Não tem como você envelhecer bem, você envelhecer com vigor, você envelhecer com alegria, se você não já tiver com sua parte espiritual ali desenvolvida. Tá? No mínimo, você vai ser uma pessoa muito confusa, sem saber por que é que você viveu tantos e longos anos, né? Que eu espero que sejam todos com abundância. Na mística cristã, e eu vou trazer muito estudo, tá? Então, na mística cristã, a espiritualidade é viver verdadeiramente os ensinamentos de Jesus, estudar sobre a doutrina cristã e viver o amor. Afinal, nós cremos que somos imagem e semelhança de um Deus vivo e invisível, que opera e age através de nós que somos visíveis. Então, nós cremos que somos imagem e semelhança desse o nosso Deus, e por conta disso ele age através de nós, porque nós o refletimos, tá? Então, é nisso que a gente acredita. Eu vou procurar falar principalmente aqui, Gorete, seja bem-vinda, amada, saudades, viu? Eu vou procurar estar falando, vou buscar sempre estar falando na primeira pessoa, né, para as pessoas que vão passando aí, que às vezes são de outras doutrinas, de outras filosofias, de outras religiosidades, essas pessoas não se sentirem ofendidas, tá? E às vezes pega apenas um pedacinho da live e ali não entendem direito. Então eu quero estar atenta sempre para não estar buscando as coisas de Deus. E aí alguém vai dizer, pronto, o que é que eu vou buscar? Eu quero estar atenta para não ir buscar só as coisas de Deus. Antes de eu buscar as coisas de Deus, eu tenho que estar buscando o próprio Deus. Quando eu conseguir buscar o próprio Deus, eu vou refletir ele através de todas as minhas palavras, de todas as minhas ações, em toda a minha jornada da vida, porque aí eu vou estar construindo uma história com ele. Eu não fui buscar as coisas dele, eu fui buscá-lo e trouxe ele para a gente ir construindo essa saga, e construindo aí a minha história.
tá? Então, se eu encontro ele verdadeiramente, eu vou estar em todas as palavras, em todos os meus atos, em todas as minhas ações, em todos os encontros que eu tiver durante toda a vida, todos os momentos eu vou estar com ele, tá? Momentos bons, momentos ruins. Por quê? Porque eu encontrei o verdadeiro. Eu não estou aqui buscando apenas as coisas dele, tá? Quando eu consigo desenvolver essa espiritualidade, eu consigo elevar também o meu ser espiritual e não apenas o meu ser carnal, o ser terreno, esse ser que é passageiro. As coisas que vão estar ao meu redor, tudo que acontece ao meu redor, elas vão tomando vida, elas vão tomando outras maneiras. Eu vou vendo, a partir desse momento, desse encontro que eu tenho, todas vão tomando um sentido diferente e cada vez mais eu vou tendo os motivos de estar ali agradecendo. E eu vou estar agradecendo sempre a quem? Aquele que eu encontrei. Eu resolvi, eu tomei a decisão que eu vou me desenvolver espiritualmente e aí eu vou em busca. Sou eu que vou em busca e eu vou em busca não das coisas que ele deixou, eu vou em busca dele. E ali, quando eu o encontro, eu vou ter tudo comigo. E todas as coisas que vão acontecendo ao meu redor ou comigo, eu vou dando um outro olhar. Tá dando para vocês entenderem como é que as coisas vão mudando, o nosso olhar vai se transformando? Então, ao meu redor, as coisas vão respondendo sempre com vida, vão tomando um outro sentido e todos os momentos eu tenho como tá dando aquilo que ele já pedi. Em todos os momentos, dai graças. A tudo que acontece, dai graça. Em todas as situações, não, em todas as situações que você se encontrar, dai graça ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia, né? Então, assim a gente vai entendendo o porquê que a gente vai fazendo. Eu começo a entender que existe, né? Que tudo que existe foi criado por Ele. Eu começo a entender que o que não foi criado por ele, foi criado pelo homem, foi porque ele deu sabedoria para esse homem e esse homem criou aquilo também. E tudo que ele criou, ou que o homem criou com a sua inteligência, é algo bom para todos. Foi algo que o Senhor permitiu que ele criasse, porque todas as coisas que foram criadas têm um propósito. E esse propósito é o propósito de servir. Servir aquela pessoa, servir aquela casa, servir aquela comunidade, servir aquela humanidade, aquela geração. Então, quando as pessoas começam a se perguntar muito qual o propósito da vida, primeiro é servir. A quem você vai servir? Com a sua vida, no que você vai servir? Quando você se perguntar o que eu faria para servir até mesmo de graça, você começa a encontrar, a buscar ali realmente o propósito que Deus tem para você nessa vida. Então, quando você junta essa vontade de satisfazer, de fazer esse propósito com o talento que você tem e com isso dá até para você sobreviver, você começa então aí a desenvolver o seu talento no propósito do que Deus queria, naqueles talentos que Ele já deixou para você e aí você vai prosperar. Tá dando para entender? Quando eu faço tudo isso, eu posso estar servindo não só a mim, eu posso estar indo servir a toda uma geração, a toda uma comunidade, não só para mim. Tudo começa por mim, em mim e depois para os outros, mas não pode ser só para mim. Começa em mim e depois para os outros, porque é você quem vai ser o realizador de tudo. Todos os dias você vai ter que estar fazendo, cumprindo aí esse seu propósito com a alegria de viver, com a alegria de existir. Tá? Então, isso é você também, na espiritualidade, você encontrar qual o seu propósito como um ser humano, um ser terreno, mas desenvolvendo o seu lado espiritual. O nosso crescimento espiritual, né? Eu sei que tá caindo aí, né? Vamos lá. Se vocês forem ficando com dúvida, vão colocando, tá? Que aí eu vou respondendo. Eu sei que nas primeiras é assim meio puxadinho mesmo. Então, durante a semana toda a gente vai continuar falando de espiritualidade. Mas eu quero que vocês vão cada vez mais entendendo como isso aqui vai se desenvolver. O crescimento espiritual é um ensinamento do Senhor. É uma ordem, tá? Você crescer espiritualmente é uma ordem do Senhor. Ele deseja que todos nós sejamos frutíferos, que nós sejamos abundantes e que nós sejamos plenos, tá? Quem lembra aí dos ramos, das oliveiras, que você vai estar ligada ao tronco e esse tronco, tá? Seja bem-vinda. E esse tronco, ele vai estar, né?
ele vai estar te dando ali frutas. Então, o Senhor quer que nós sejamos todos abundantes, que nós sejamos frutíferos. A gente vai ler ali em Efésios, né, para quem quiser, né, então você vai estar procurando. Eu trouxe uma leitura, eu queria apenas o 15, mas como poderia ficar meio frouxo aqui dentro, eu peguei Efésios 4, o 14, o 15, que é o que eu queria, e o 16, para a gente poder fechar o raciocínio. Então, o Senhor, ele deseja que todos nós sejamos frutíferos. E a gente vai ler em Efésios 15, só que eu peguei o 14 e o 16. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelos enganos dos homens e com astúcia que enganam fraudulosamente. Esse é o 14. O 15, já que ele quer que nós sejamos abundantes e frutíferos, antes seguindo, para a gente não estar seguindo aqui apenas doutrina, apenas os homens, apenas a sabedoria dos homens, então antes seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então eu não posso, mesmo querendo me desenvolver espiritualmente, ser levada como uma menina inconstante. Uma hora estou num lugar, outra hora estou em outro. Eu estou ali numa roda como o vento, em todas as doutrinas, uma hora eu estou... Não pode. Você tem que estar decidindo o que é que você quer. É espiritual que você quer? O que é que você está buscando com a espiritualidade para ter vantagem só para você? Nunca você vai conseguir se desenvolver espiritualmente deixando os outros, o lado humano todo dos outros também de fora. Ah, mas eu preciso salvar o meu ser. Sim, é com você primeiro. É só com você primeiro. Só que você não é um ser individual, você faz parte de um todo. Então, você não pode estar sendo levado aí na roda por todo o vento de doutrina, tá? Isso não são palavras minhas, está na Bíblia, Efésios 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Tá? Então, quem tem ouvidos, ouça. Né? A gente vai estar aqui querendo crescer espiritualmente. Tá? Mas não é porque todo mundo fala de Deus, é como comida. Nem tudo que é bom para todos. Né? Porque... A gente precisa estar vendo onde você está se aportando, o que é verdadeiro, o que é que as pessoas estão usando a palavra de Deus apenas para estar fazendo fraude, crescendo, né? E levando o povo de Deus que está em busca, está em seca. Então não seja essa pessoa. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Eu disse a vocês que eu só consigo contribuir com vocês dentro aqui da espiritualidade cristã. Do qual, aí ele ainda termina no 16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, o meu trabalho aqui está desenvolvendo e querendo me desenvolver espiritualmente em Cristo, tá? Para minha caminhada, nessa espiritualidade, após a minha decisão, o que é que me falta? Basta apenas eu tomar a decisão e dar o primeiro passo. Quando eu dou o primeiro passo para me desenvolver, já é, o meu começo. Quando a gente quer fazer qualquer coisa, gente, basta você dar o primeiro passo. Uma caminhada de 10.000 metros, de 100.000 metros, eles têm que começar com o primeiro passo. Então, tudo que você vai começar, uma jornada, uma viagem, um estudo, uma faculdade, tudo que você vai fazer começa com o seu primeiro passo. Então, quando eu dou esse passo, eu já estou transformando aquela minha decisão em ação. E essa ação que eu estou buscando a minha espiritualidade. Então, eu dou esse passo, já começa ali a minha transformação de vida, porque eu dei o meu primeiro passo. Eu posso estar com isso transformando toda a minha existência. Eu posso estar com isso quebrando todo um jugo que pode vir ali nos meus antepassados. Eu posso quebrar ali alguma maldição. Alguém tem que pegar e dar um primeiro passo. Às vezes as pessoas até sabem que existe uma maldição de família, uma intriga, uma falta de perdão, uma perda, uma pobreza, uma escassez. E as pessoas sabem que estão faltando apenas vencer esse lado ali da espiritualidade, tá? A nossa vida, ela é um constante crescimento biológico.
dentro ali da minha parte da minha parte biológica, né? Que eu nasci, eu vou crescer, eu vou parar de crescer e eu vou começar a também decair, certo? Então, ele é um constante crescimento biológico, ele é um constante crescimento na minha vida pessoal, na minha vida profissional e, sobretudo, ele tem que ser um constante crescimento para Deus, tá? Então, é em direção a Deus aqui que você tem que estar crescendo, porque todo esse crescimento, ele é passageiro e tem um fim. Ele tem uma finitude. O crescimento que você cresce espiritualmente, quanto mais você busca, quanto mais você vai atrás, quanto mais você também compartilha, quanto mais você estuda, mais ele exponencia, mais ele expande, tá? Quanto mais você vive, quanto mais você vai ficando sábio. Você vai descobrindo que tudo que você sabe ainda é pouco, que você precisa estar cada vez mais buscando. Só que você vai também chegando ali ao seu entendimento que durante essa passagem pela sua vida, né, que você tem que crescer para Deus, né? É para Deus que a gente tem que ir buscando ali a nossa parte espiritual. Então você vai ali no crescimento em direção a Deus. Só que enquanto você está aqui nesse mundo, convidado a estar aqui fazendo uma passagem, durante essa passagem você ganha um corpo. Você ganha um corpo para que você tenha, né, um lugar onde você coloca a sua alma, o seu espírito. Então você ganha esse corpo. Esse corpo é o seu motor, é o seu veículo, né? Esse corpo que você ganha aqui durante essa passagem, enquanto você tem esse itinerário aí até você se encontrar e voltar de novo para a casa do Pai, você tem que estar tratando também muito bem esse corpo, tá? Porque ele ganhou, você ganhou, para estar ali guardando o seu espírito, guardando a sua alma. Nesse itinerário, você vai crescendo espiritualmente e vai crescendo como um ser humano. Qual o caminho que você vai fazendo para você crescer espiritualmente como humano? Você vai se humanizando cada vez mais e assim você vai também se divinando. É a humanização e a divinização. Quanto mais você se torna um ser humano melhor, mais divino você fica. Quanto mais divino você procura o seu lado, mais humano você se torna. Então, um vai ali dependendo do outro. Você vai vivendo a sua parte humana muito bem e vai cada vez mais a sua parte divina crescendo, tá? Um cristão, né? Nós que somos cristãos e o bom cristão, ele não põe ali a esperança que ele tem, né? Tudo que ele tem de positivo, ele não põe no futuro. O bom cristão, o cristão verdadeiro, o cristão que conhece mesmo a palavra de Deus, ou que vive a palavra de Deus, e viver a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, não basta você estar lendo a Bíblia, tá? Você tem que estar interpretando ela com o Espírito, você tem que estar entendendo. E às vezes você até nem é um leitor da Bíblia, mas você é um escutador da palavra e você guarda ela melhor do que aquele que lê. Então, de novo, é cada um, tá? Um cristão, ele não põe ali a sua esperança, né? Você sabe que uma pessoa sem esperança, ela é um ser morto, né? Ela é um ser morto, ela não tem mais o que fazer, se ela não esperar nada de melhor. Mas nós não colocamos essa esperança no futuro, no novo amanhã. Ah, tem um dia aqui após o outro, né? Eu tenho certeza que amanhã é um novo dia. Sim, isso é eu colocar a minha esperança apenas porque o dia vai amanhecer. Todos os dias vão amanhecer, mesmo que eu não esteja aqui. Todos os dias vão amanhecer no meu problema, no que eu estiver passando, no que eu estou buscando de bom ou de ruim que eu estou atravessando, que eu estou julgando que é ruim. Eu não posso estar colocando a minha esperança apenas porque o dia amanhece, apenas porque vai ser um outro dia, vai ser uma outra data. Não, você tem que estar atento e estar sempre ali como um bom cristão, colocando a sua esperança nas coisas invisíveis. Então aí é que fica mais difícil para quem não é um cristão. Se está difícil você acreditar no que você vê, imagina no que você não vê. Mas nós, os cristãos, a gente põe a nossa esperança no invisível, tá? Um bom cristão, ele já sabe que tudo o que ele precisa, tudo para ele estar onde ele está, ele se colocou ali. Tá? Todas as situações fomos nós que criamos, decisões, né? Então a gente se colocou ali naquele lugar. Então eu já sei
Eu disse que eu ia falar, vou tentar falar sempre na minha pessoa. Então, eu, como uma cristã, eu não vou colocar a minha esperança apenas no dia de amanhã. Eu vou saber já que tudo, desde o início, desde o princípio, já foi criado, já foi dado, tá? Tudo que eu tenho já está criado. É justo o que eu tenho, porque é o meu merecimento. Se eu quiser mais, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que tomar novas ações, novas atitudes. Então, eu me ponho aqui onde eu estou, tá? Não tem vitimismo. Então, eu me ponho aqui onde eu estou. Porque se aqui não tiver bom, eu vou ter que criar uma nova ação, apresentar para Deus e sair dela. Então, eu tenho que acreditar que tudo já foi dado para a gente desde o início. Eu vivo falando para vocês que até as comidas, antes da gente chegar, Deus já tinha dado um planeta todo, um universo todo para a gente. Então, tudo que a gente precisa já tem. Tudo que eu passar, o que eu posso passar, também já era meu, tá? Por quê? Porque eu estou buscando. Então, isso é justo. Ali eu me ponho e tenho a esperança do quê? Porque eu com Cristo, Cristo já com o Espírito Santo e também com Deus, já que a gente crê, né, num Deus trino. Então, se Cristo veio, primeiro começando com Deus, que me ama tanto, que me deu o seu Filho, e esse filho deu a vida por mim e ainda disse que voltou para a casa do meu pai para poder estar preparando melhores dias, melhores lugares, uma morada para mim, mas que enquanto ele também estivesse lá, ele não nos deixaria só, porque enviaria o Paráclito, enviaria ali o advogado para estar conosco sempre. Então eu não posso estar com a minha esperança apenas porque amanhã é um novo sol, uma nova data. Eu estou esperando, eu tenho as minhas forças exatamente nesse poder supremo, divino. Eu tenho o Deus em mim porque ele já soprou aquela vida para mim. Então, tem uma parte divina dentro de mim e essa parte divina está conectada com Cristo, que está conectado com o Espírito Santo e com Deus. Então, eu tenho o poder maior. Se eu não estou fazendo algo ainda para sair daquela situação, aquela situação perdura, é porque eu tenho que aprender alguma coisa com ela. E dali eu sair mais fortalecida. Aquela prova, aquele momento foi me dado porque é meu. Tudo o que eu preciso para sair daquela situação já existe também em mim. Vocês estão entendendo? Então isso é viver a sua espiritualidade sem medo. É você saber a quem você serve e quem é que tem amor por você. O amor que você não precisa desconfiar. Você não precisa, não é o amor de marido, de mulher, que você é um olho no peixe, outro no gato. Não, você tem que estar certo de que você é amado. Antes mesmo que você viesse ao mundo, você já era amada. Antes que aquelas pessoas que lhe receberam na família lhe amassem, você já era amada, desejada, querida. Então, essa pessoa é em quem você vai estar colocando toda a sua força, toda a sua esperança. Essa é a mística cristã. É você colocar o dia de amanhã nessa situação, tá? Essa decisão, esse passo que eu dou para estar me desenvolvendo e ir em direção a Deus, invisível, é feito dentro da minha caminhada humana. Eu tenho que ir passando algumas dificuldades para mim poder ir me encontrando. Senão, eu só vou escutar as histórias dos outros. Eu só vou achar que é tudo maravilhoso no primeiro momento que eu bater com o pé na quina do sofá. Eu vou achar que eu não estou sendo protegida. Porque eu não encontrei dificuldades ainda. Então, essas dificuldades vão servindo para mostrar que você não é melhor e nem pior do que ninguém. Você só precisa saber qual rumo, quais são os passos que você está dando, que direção é que você está indo, né? E quando eu quero me direcionar para essa caminhada com Deus, eu não posso estar pensando nisso como um caminho daquilo que os meus olhos veem. Eu não posso estar colocando a minha mente, o meu olho, para estar me traindo. Eu não posso pensar nessa caminhada espiritual, ela não é a minha caminhada corporal. A minha caminhada corporal, a minha caminhada física, eu preciso de uma direção para saber para onde eu vou. Eu preciso saber se eu vou para a direita, para a esquerda. Eu preciso saber se para me chegar naquele endereço eu tenho que subir para o andar tal. Eu estou no andar tal, eu tenho que descer para o andar tal. Não, eu não vou descer, eu não vou subir, eu não vou para a direita, nem vou para a esquerda. A caminhada para Deus, ela é sempre para o centro.
Em qualquer lugar que você esteja, em qualquer situação que você esteja, a caminhada para Deus é sempre o centro. Maria, e onde é que vai ficar esse centro? Esse centro é o nosso centro. Esse centro somos nós mesmos. Então, a caminhada para Deus, ela se intensifica quando você olha para você, quando você olha para dentro de você. Tá travando, gente? Tô sentindo que tá dando meio que um travôzinho. Quem tá aí comigo para me dizer? Então, se começa aqui, né? A você olhar para você, a você estar buscando dentro de você as respostas, fazendo as perguntas certas, você começa a crescer espiritualmente. Então você começa a intensificar porque você olhou para dentro de você, você começa a ter ali, né, a intensidade que você vai fazendo isso, vai levando você para o seu centro, vai levando você para o seu coração, né? Vai levando você para os seus sentimentos, né? Depois que a gente descobre que o coração não pensa, né? Não sente, né? É ali a parte do... como é o nome? O hipotálamo, né? Mas aí é uma coisa aí para a ciência, não vamos trazer para cá. Então vai te levando aqui para dentro do teu coração, para dentro do teu sentir. Se a gente for pensar aqui como ser humano, nós somos realmente um mistério, tá? Então lá para os ocidentais, eles creem, né, que nós somos apenas um dueto, corpo e alma, tá? Gi, seja bem-vinda. Linda, loura linda, tá? Então lá para o pessoal do Ocidente, eles acreditam que nós somos apenas corpo e alma. Nós, aqui do Oriente, a gente já acredita que nós somos corpo, alma e espírito, tá? Então, se nós cremos que nós somos corpo, alma e espírito, porque lá eles acreditam que é corpo e alma, apenas matéria e espírito, nós seguimos aqui uma tríade, tá? A gente assumiu essa tríade, tanto os neoplatonistas, como também a patrística, que é os padres da igreja, os místicos cristãos da Austrália e da Alemanha, e também a Yang. Yang é aquela prática chinesa, né, da medicina chinesa, também ali de várias outras manifestações dentro da medicina chinesa, como também a acupuntura. Então, Yang também acredita que nós somos aí corpo, alma e espírito. Eu creio nessa tríade, tá? Eu particularmente creio nessa tríade. Por que eu creio? Porque em Gênesis 2, no 7, a gente vai ler o seguinte: o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então ali Deus já tinha aquele bonequinho lá que já tinha tudo, tá? Cabeça, perna, braço, corpo, tinha tudo. Ele só não tinha vida. Então ele era um ser humano sem vida. Quando Deus inspirou, colocou sopro na sua narina, Deus deu para ele a vida. Deus deu para ele a condição de ser vivente. Deus quer da vida da gente. O que é que Deus quer? A vida. Que é quando ela finda. Então quem é que retorna para Deus? Esse sopro da vida, esse espírito. Então esse homem, ele só tinha o corpo. Ele teve ali, a partir daquele momento, uma alma no seu corpo, e ele tem também ali o sopro da vida, que é o espírito, tá? O corpo é o pó e a alma. O meu corpo é pó e alma. E o meu espírito é a parte divina que está dentro de mim. Então, esse sopro divino, esse sopro de vida, o que está, a minha centelha de vida, isso aqui é a minha parte divina que Deus soprou lá desde Adão. São Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses, no 5:23, assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, tá? Por que que a gente vai crer nessa tríade aí, corpo, alma e espírito? São Paulo já diz ali, ó, já depois de Cristo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo, colocou 3, tá? Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, eu, como creio na palavra de Deus, creio no que está na Bíblia, e em Hebreus ele vai dizer assim também, 4, versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada, alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão, de onde? Da alma e do espírito. De novo, ele coloca aqui no plano espiritual, naquilo que eu não consigo pegar, alma e espírito. E das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, tá?
O espírito humano, gente, é quem entra em comunhão com o Espírito Santo. Essa, para mim, é a melhor parte da live, tá? Então, vamos buscar aqui pessoas. Por que que eu coloquei ali espiritualidade como a melhor parte? Para que hoje a gente entenda que essa caminhada que eu vou fazer, me desenvolvendo espiritualmente, para que eu envelheça bem, e essa caminhada tem que ser em direção a Deus. Como é que eu começo? Dando esses primeiros passos, escolhendo a minha doutrina, escolhendo a quem é que eu vou servir, escolhendo, que é a Deus, né? Mas escolhendo como é que eu vou viver essa espiritualidade. Então, quem é que vai ao encontro? É sempre o espírito humano. Ele é quem entra em comunhão com o Espírito Santo. Lembra aqui quando Deus soprou em Adão? Então ele se torna um ser vivente, mas a alma e o corpo, ele é pó. O meu espírito, Dan Júnior, seja muito bem-vindo, amado meu. Então eu quero, Dan, estava aqui acabando de falar para esse pessoal para ir buscarem gente, porque essa vai ser a melhor parte da minha live. Então a gente vai estar envelhecendo aqui com vitalidade e hoje eu quero estar falando, entregando e começando a semana, sempre indo buscar ali o nosso espiritual, a nossa melhor parte. Então, como eu já fiz essa caminhada aqui, já passei por Tessalonicenses, Paulo, né, na carta aos Tessalonicenses, no 5:23, já passei ali também em Hebreus, do 4 ao 12, onde a gente vai entender que aqui, para nós os orientais, nós acreditamos na tríade, né, corpo, alma e espírito, e não apenas como alma e corpo, né, nós acreditamos, né, nessa tríade. Mas quem é que vai em busca desse crescimento espiritual que está levando sempre aqui essa jornada, esses passos em busca de Deus? Quem é que dá? Quem é que dá esses passos? Essa dúvida, esse momento que eu começo a buscar ali, para que é que serve a minha vida? Então, quem vai em busca disso aqui é o espírito humano. O espírito humano é quem entra em comunhão com o Espírito Santo, tá? Não é o meu corpo quem entra nesse contato, não é a minha alma. Esse encontro se dá. Quem tá aí para me dizer se está travando? Eu tô sentindo que tá dando umas travadinhas. Alguém me fala aí alguma coisa que eu já mudo. Tá travando ou não? Deixa eu perguntar aqui se travou, porque se travou eu não quero perder essa parte, que eu quero deixar aqui bem gravadinho. Travou, gente? Ivone, minha linda, seja bem-vinda. Ivone, vê se está travando. Eu quero trazer agora para a gente esse momento aqui. Boa tarde. Eu quero trazer para a gente esse momento aqui, onde você vai na sua busca espiritual ali. Quem vai ao encontro dessa busca, ao encontro de Deus, está travando, né? E esse pessoal nem para me dizer alguma coisa. Vocês aqui do YouTube me dêem aqui a licença um instantinho, só para mim colocar a outra internet. Uma outra vez eu estava fazendo isso aqui e terminei perdendo a live. Porque em épocas de chuva, né, a gente vai ficando sempre sem estar dominando a internet. Vamos ver se a gente está conectando. Só um instantinho, senhoras e senhores, por favor. Reconectando. Voltou, Ivone? Travou um pouquinho, mas já foi, né? E aí, deu? Tá tudo certo? Podemos prosseguir? Da outra vez eu perdi feio. Tava com o Caio. Boa tarde, meus amores. Seja bem-vinda, viu? Então, vamos ver aqui. Olha, o espírito humano é quem entra em comunhão com o Espírito Santo. Onde você vai encontrar isso? Meu cabelo tá lindo? Tá penteado. Coisa rica. Romano 8,16. Por que é que a gente acredita que é o espírito humano quem vai ao encontro de Deus? E por que é que a gente escuta tanto? Jô, seja bem-vinda. Por que é que a gente acredita que é o espírito humano quem entra em comunhão com o Espírito Santo e daí a gente vai, né, buscar... Ai, fica tranquila, Elza, não liga não, tá? Deixa aí que as meninas vão participando, cuida da bebê. Como é que a gente descobre que é realmente o espírito da gente, nosso espírito humano, quem vai em busca desse crescimento, buscando ali o Senhor nosso Deus? Porque em Romanos 8,16 vai estar escrito o seguinte: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, tá? Então não é Maria Viana que vai estar aqui dizendo, a gente vai buscar. Quando eu
trouxer alguma coisa já escrita, porque eu realmente, gente, eu não sei guardar versículos, só se eu quiser realmente deixar salvo, tá? Então, por que é que a gente vem aqui fazendo essa caminhada, que o corpo é o pó e alma, e o espírito é a nossa parte divina? Porque quando Deus soprou lá no bonequinho de barro, que ele já tinha tecido, já estava tudo completo, o corpo, todos os membros estavam feitos, tinha tudo, ele só não tinha vida. Quando Deus soprou em Adão, na sua narina, ele dá ali o sopro da vida. E essa vida é a única coisa que vai retornar para o Senhor. Então, o meu corpo é pó e alma. O meu espírito volta para Deus. Então, esse espírito é a minha parte humana, que também está ali junto do sopro de Deus dentro de mim. Então, o meu espírito, ele vai, junto do Espírito de Deus, você vai, todas as perguntas que você faz, tudo que você tem de dúvidas, tudo que quando você quer ter um encontro, quando você quer pedir, você leva esse espírito seu ao Espírito Santo. E esses dois espíritos, eles vão realmente estarem ali conectados, porque o Espírito Santo vem para você, lhe orienta, é o seu advogado, é o seu defensor, é o seu orientador, é o seu tudo. Quando Cristo, que se entregou por nós, disse que partiria e que ia para a casa do Pai para construir novas moradas para a gente, novas e eternas moradas, ele já deixou dito que nos deixaria esse defensor, já nos deixaria ele como advogado. Então, quando o teu espírito aqui, ó, Romanos 8,16, o próprio espírito testemunha, testifica, avalia que o nosso espírito somos filhos de Deus. Então, um espírito fala para o outro. Aqui está a chave humana, a chave da vida humana, o encontro dos espíritos. O encontro dos espíritos, o seu espírito humano com o Espírito Santo de Deus. E esse encontro da parte humana, do seu espírito, quando acontece com o Espírito Santo, não tem como não existir uma transformação, não tem como não existir uma orientação, não tem como não existir as respostas que você estava buscando. Mas o Espírito, ele não está só, tá? Ele nunca vai estar só, por mais que ele esteja com você. Quando Deus, né, nos fez, ele também já deu ali um companheiro para o próprio Espírito. O meu Espírito, né, ele não está sozinho para sofrer. Ele vai ter ali um lugar para me amparar. Ele vai ter um lugar para me dar um refrigério. Ele vai ter um lugar para onde eu possa me sentar. Ali vai ser o meu trono. Ali é onde eu vou me sentar e vou me encontrar com Deus. Onde é que está esse encontro? Nesse momento que eu vou me encontrar com Deus, que eu tenho esse lugar que o Senhor já deixou para o meu espírito não se sentir só, acontece um encontro unificador, tá? É onde acontece a verdadeira experiência espiritual. Ali vai estar o nosso trono, e esse trono vem das nossas emoções, né? Esse trono vai vir daquilo que eu sinto, daquilo que eu estou sentindo. Então, é nesse sentir é que acontece essa integração do meu corpo, porque se você sente ódio, o seu corpo responde. Se você sente amor, o seu corpo responde. O que você sentir, tá? Então, por isso que Jesus dava tanto valor ali para o coração, né? Tantos lugares da Bíblia que você vai encontrar ali o teu sentir, né? Então, onde você colocar o teu coração, ali vai estar os teus tesouros. Então, onde é que eu vou estar querendo colocar o meu espírito para que esse espírito tenha esse encontro com o Espírito Santo de Deus? Onde é que eu posso estar fazendo ali o seu altar? Onde é que eu posso estar fazendo ali o seu trono? Acontecendo essa integração de sentimento, né, que é do meu corpo, mais o meu pensar, mais o meu sentimento com o meu pensar, que é o meu espírito, onde eles vão estar encontrando o Espírito Santo de Deus e entrando nessa comunhão, nessa integração. Então, isso só acontece no nosso coração, isso só acontece no nosso sentimento, tá? O Espírito Santo em comunhão, essa integração acontecendo, acontece ali também uma verdadeira transformação, uma santificação, porque o único que consegue nos santificar é o Espírito Santo. Por mais que a pessoa esteja vivendo uma vida ali totalmente aleatória, as coisas boas, as coisas certas, as coisas de Deus, as coisas com que você tem que crescer espiritualmente, a gente sempre costuma dizer o seguinte: ninguém vai fazer a obra de Deus na vida daquele que não quer. Então a gente só precisa
né? A gente até comenta isso, você só precisa estar fazendo um convite para a pessoa, estar conhecendo a palavra, estar levando ela de encontro, e a gente até fala o seguinte, você leva a pessoa para o lugar, deixa que o Espírito Santo age. Por quê? Porque é o sentimento da pessoa, é o espírito da pessoa com o Espírito Santo de Deus, você não vai fazer nada. Por mais que você esteja orando, rezando, por mais que você esteja intercedendo, interferindo, aquele encontro é encontro de espírito. O seu trabalho foi colocar as pessoas ali naquele lugar, tá? Então, quando acontece essa integração, esse sentimento, acontece também a verdadeira transformação, trazendo para a nossa vida todo o sentido, todas as respostas, todas as clarezas que a gente estava buscando. Esse passo que eu dei, esse passo que eu dou, esse passo que eu vou buscar a minha espiritualidade nessa caminhada, nesse itinerário, nessa viagem, nessa vida humana, que eu ganhei esse corpo para guardar o meu espírito e guardar a minha alma. Esse passo que eu dou, ele vai me levar para onde? Qual lugar que ele está me levando? Ele está me levando para o meu centro, ele está me levando para a minha parte divina, ele está me levando para a centelha que foi depositada dentro de mim, tá? Então não procure, né? Procure orientação na palavra, mas nunca procure respostas em coisas dos outros, né? Primeiro você se pergunta, primeiro você filtra. Veja o que é a sua vida, veja o que é que acontece com você. É dentro de você, porque a sua vida, Deus já deu tudo para ela. É em você que você tem que buscar as respostas. Está faltando, está em você. Está demais, está em você. Está achando ruim nas coisas dos outros, é porque está em você e você ainda não cuidou, tá? Então, no núcleo divino do ser humano está o sopro, está o vento, o alento, está o espírito humano. E essa tríade ajuda a entender melhor a morte. Olha que coisa, essa tríade aqui, corpo, alma e espírito, e esse núcleo, esse vento, essa parte, essa centelha divina, e essa parte aqui, que é esse sopro, é o único que Deus quer, a vida que retorna para Ele, então nessa tríade ajuda também a gente entender melhor a morte. Pois é, do mesmo jeito que acontece, né, com uma castanha, né, nesse exemplo aqui, vamos colocar aqui a castanha do Pará, né, que é tão rica, né, ali nos seus nutrientes. Então você coloca aqui a castanha do Pará, ela tem várias cascas, várias maneiras de casca, você quebra aquela bem dura, depois você chega numa películazinha para poder você chegar no que é realmente a semente. Tá? Então você vai quebrando ali até você chegar no seu núcleo. Nós, os seres humanos, também temos essas camadas. Nós também temos essas camadas que vão se desenvolvendo durante o nosso crescimento, durante o nosso itinerário, por essa viagem que a gente vai fazendo, durante o nosso crescimento. Cada etapa da nossa vida é diferente uma da outra. A gente vai formando nessas etapas camadas e a gente vai continuando, mesmo que a gente forme camada ou que a gente rompa camada, a gente não deixa de ser a nossa essência, que é humana e divina. A gente continua sendo semente, mas qual a parte que vai ser sempre a mesma coisa? Nunca vai se perder. Qual essência aqui que nunca vai se perder? A essência humana. E a essência humana, que é a semente, é aquela que vai retornar eternamente, vai retornar para a eternidade, vai retornar para o Pai. Então, essa é a vida, a tua parte divina. Esse é aquele sopro em que você, como aquela semente, você pode ter se desenvolvido, colocado ou tirado cascas, camadas, períodos, épocas diferentes na sua vida, que você, enquanto vivia esse processo na sua humanização, você também aproveitou para crescer como divino. Você vai vivendo aqui o teu processo humano, aproveitando para crescer o teu lado espiritual em busca de Deus, tá? Então, quando você faz isso aqui, você vai levando essas etapas, você vai crescendo e você vai quebrando essas cascas, você vai cada vez mais, né, se aproximando do teu núcleo, você vai se encontrando, você vai olhando para dentro de você para chegar na tua essência. E quando você chega nisso ou não, você também
é aquela semente que não vai deixar de ser semente nunca. Você vai até perder o tempo aqui do corpo, né? Da tua parte física. Vai chegar o teu prazo de validade, mas a tua essência como ser humano, essa parte aí volta para Deus, tá? Então a gente vai continuar sendo semente, mas as cascas vão sendo rompidas até o dia que essa semente, Melody, seja muito bem-vinda. Estamos indo para o finalzinho, meu amor. Então essa semente aqui, ó, ela é libertada pela morte. Não é para a gente sofrer tanto com a morte, seja bem-vinda, Nelvira. Não é para a gente sofrer tanto com a morte, porque a gente tem que entender que, como uma semente, a gente foi apenas libertado, tá? Então, essas cascas, esse processo todo que a gente foi criando aqui como um ser humano, para ir, né, cada vez mais, enquanto eu estou vivendo o meu processo humano, eu estou me aproximando, né, de ir buscar aqui a minha parte com Deus e crescer espiritualmente. Então, eu vou criando cascas, assim como a semente do Pará, né? A castanha do Pará, a semente, a castanha do Pará, que o seu núcleo é a semente. Então, eu vou tendo essa parte, eu vou ali desenvolvendo e eu vou cada vez mais, enquanto eu vou aqui me desenvolvendo como um bom ser humano, eu vou vivendo o ser humano em busca de Deus, eu vou ficando cada vez mais humanizado. E quanto mais humanizado eu fico, mais divino também eu fico, porque eu vou me aproximando ali das coisas de Deus, porque eu encontrei o próprio Deus. Eu não posso partir do momento de dizer eu quero desenvolver a minha espiritualidade, eu vou buscar as coisas de Deus. Não, você vai buscar o próprio Deus e quando você encontra o próprio Deus, você começa a viver as coisas dele, porque ele, como invisível, vai estar aproveitando de você que é visível para estar refletindo ele através de tudo que você faça, tudo aquilo que você diga, tudo aquilo que você faz. Então, aquilo que você faz, as suas ações, tudo isso é o Deus invisível agindo em você que é visível. Isso é muito bom, por quê? Porque você vai desenvolvendo o seu lado humano e quanto mais humano você fica, você é usado pelo plano divino, mais você se aproxima do seu Deus. Essas etapas da vida, seja qual for o problema que você esteja passando, que seja de alegria, que seja de dificuldade, você vai estar desenvolvendo um dos seus lados. Um depende do outro, tanto o lado humano quanto o lado divino. Um não vai passar sem o outro. E aí, tudo que você vai fazendo vai chegar naquele ponto que eu cresci como gente, eu me desenvolvi como pessoa, como profissional, e eu não posso ter deixado o meu lado espiritual, porque todo outro é passageiro, todo outro fica, todo outro é plano terreno. O plano espiritual, quanto mais eu cresci vivendo aqui a minha humanidade, quanto mais eu cresci, quanto mais eu me aproximei do Senhor, quanto mais eu fui ao seu encontro, olhando para dentro de mim, né? Porque essa caminhada que eu faço não é para um lado nem para o outro, nem para cima nem para baixo, é para o centro e o centro é em mim. Então eu vou buscar em mim, orientada por ele, e esse encontro, essa orientação só acontece porque Deus já soprou. Soprou o quê? Soprou vida lá em Adão que está em mim. Quando ele soprou aquela vida, eu tive ali a partir corpo, alma e espírito. Meu corpo e minha alma, o meu pó vai voltar para a terra, o meu espírito, a minha vida vai voltar para Deus. Encontro de espírito, espírito meu humano com o espírito de Deus, toda a orientação que eu preciso para estar me desenvolvendo em todos os âmbitos da minha vida, porque a orientação divina é viva. Deus, amando toda a humanidade, deu o seu Filho único para nos salvar. E ele, quando me resgatou, ainda me deu ali a certeza que voltando ainda deixaria o Espírito Santo para me defender, para me orientar, para não deixar eu me perder. Então, nesse encontro de espírito humano com o Espírito Santo de Deus, você vai ter tudo para você não ter dúvida, para você não estar ali botando qualquer que seja o problema, a sua crença, botando a sua fé a perder, porque você está com medo do dia de amanhã, ou porque você apenas, seja bem-vindo, Ângelos, ou porque apenas você acha que o dia vai amanhecer
e já vai ser um novo dia, a minha esperança está no novo amanhecer. Não, eu só posso contribuir com vocês nessa série. Gisélia, seja muito bem-vinda também, tá? Eu só posso contribuir com vocês nessa série, onde a gente vai estar falando a semana toda de espiritualidade dentro da mística cristã, por respeito até mesmo às outras religiosidades, às outras filosofias, a tudo aquilo que as outras pessoas vivem. Você não pode falar daquilo que você não vive. E eu também não posso, porque escolhi ser cristã, querer Cristo na goela de todo mundo. Cristo não quer passar nem bem e nem mal na goela de ninguém. Ele quer ser desejado, ele quer ser amado, né? Então, dentro dessa mística cristã, eu posso estar contribuindo com vocês. Foi o que eu trouxe hoje, trouxe ali para quem quiser estar procurando, né? Porque dia de primeira live, a gente vai trazendo sempre mesmo ali alguns estudos onde a pessoa possa estar indo buscar, né? Então, eu trouxe hoje para a gente estar refletindo, né, em Efésios, o 14, o 15 e o 16, né, por que a gente tem que ser realmente uma pessoa, ainda como ser humano, uma pessoa frutífera, por que é uma ordem de Deus que você tenha que prosperar, que você tenha que dar frutos, né, e que principalmente você não se deixe levar aí quando você está em busca da sua espiritualidade, para estar todos os dias num lugar, no outro, num lugar e no outro. Faça suas perguntas, busque fazer suas reflexões na palavra, busque dentro de você, tá? Quando você resolve dar esse passo aí, isso é um resumo do que a gente fez aqui hoje, então quando você dá esse passo aí, você vai estar realmente descobrindo que você está indo num caminho, numa estrada, os passos que você está dando é sempre dentro da humanização e da divinização. Um depende do outro. Você é mais humano quando você é mais divino e você fica mais divino quando você se humaniza, tá? Um cristão que vive, ele não pode viver só com a esperança de estar num dia melhor, num dia pior, porque vai anoitecer e tem um sol e tem uma lua para estar separando o meio. Você tem que estar ali vivendo dentro do mover daquele Senhor, né? Dentro do mover de Cristo que já deu a vida, dentro do mover daquele Cristo que disse que deixava para você um Espírito Santo e dentro do mover de Cristo daquele que disse que já tem uma morada lá preparada junto do Pai para você. Então a gente está vivendo isso sabendo que a gente é ali um ser humano, mas que também é uma tríade, né? Assim, aqui no Oriente, você não é apenas corpo e alma, a gente é corpo, alma e espírito. E trouxe ali, para acreditar nisso, Gênesis, né? 2:7. Só quando houve ali o sopro na narina de Adão e ele se tornou um ser vivente, tá? Trouxe também ali Tessalonicenses 5:23, para quem quiser tá indo buscar, né? Porque que a gente acredita, né, que a gente é alma e espírito. Por que essas duas partes aí invisível, né? O corpo eu tô vendo, mas onde é que tá a minha alma, onde é que tá o meu espírito? Então 5:23 é o mesmo espírito de Deus, né? É o mesmo espírito que traz ali essa mesma história. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, é quando São Paulo fala para os Tessalonicenses. Então, ele diz ali com todas as letras, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, coisa e tal. E em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma faca, uma espada de 2 gumes, pá, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, tá na Bíblia, tá? E depois a gente ainda trouxe aqui onde acontece que pode ser um escândalo aí para muitos, o encontro dos espíritos, né? E você vai dizer, mas Maria, que encontro de espírito é esse que eu nunca ouvi falar encontro de espírito na Bíblia? Romanos 8:16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O que é que aconteceu aí? Meu espírito humano com o espírito de Deus, tá? Então isso para mim foi a parte mais interessante, a parte mais legal que eu encontrei para estar fazendo nessa live, é estar dizendo para você que a gente pode sim estar conectando ali o nosso espírito, né, para estar se comunicando com o Espírito Santo, e esses dois espíritos sim vêm aqui realmente fazendo aquilo que a gente já sabe que é seguidor de Pablo Marçal, fazer o boot, porque é aqui que está aportado, é aqui nesse encontro de espírito que a gente pode estar realmente comandando aquilo que vai ser pó, aquilo que vai ser
e ficar aqui embaixo. Então, a partir desse momento, o que vai subir para Deus, ele vai ser orientado com o que vem de Deus para mim. E aqui eu vou realmente estar tacando terror, né, como eles falam. Então, a gente vai estar todas aquelas nossas perguntas, tudo aquilo que pode nos deixar, né, em busca, ou de estar abalando a fé, ou de querer saber por que está sofrendo, ou de querer buscar resposta, exatamente, Melody 8:16, Romanos 8:16. Então, aqui você pode estar encontrando o encontro realmente do teu espírito com o Espírito Santo de Deus, tá? E como a gente é um ser humano que pode estar aproveitando e aproveitando muito bem do nosso núcleo divino, né? Quando eu faço essa caminhada, quando eu vou ao encontro, né? Eu quero dar esse passo ao encontro de Deus, eu não tenho que pensar se eu vou para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Quem fica nessa confusão é a minha mente, é o meu corpo, é o meu físico, é o mundo. Então eu tenho que realmente estar seguindo, né? Se a mão vai, se a mão vem, se é dupla, se não é, por quê? Porque senão a gente vai ficar aí batendo cabeça e causando acidentes. Para eu me encontrar com Deus, eu não preciso dessa estrada, eu não preciso desse mapa estar aqui, eu só preciso ir para o centro. Em qualquer lugar que eu esteja, na minha confusão, no meu pensamento, no meu momento de devaneio, que eu esteja aqui, ó, devaneando, pensando, onde a mente esteja criando um monte de histórias para mim, onde eu esteja acreditando naquilo que não é verdadeiro, eu tenho que respirar, eu tenho que parar, eu tenho que acreditar no invisível, eu tenho que acreditar, eu não tenho que esperar apenas. Camila, seja muito bem-vinda. Keila, né? Eu só quero dizer Camilo. Keila, seja muito bem-vinda. Espero que a mãe esteja bem, tá? Então, eu não tenho que acreditar, seja qual for o momento da minha vida, eu não tenho que acreditar que ele é ruim, que ele é difícil. Eu tenho que acreditar que eu estou ali onde eu devo estar. Aquele lugar fui eu que criei, aquela situação fui eu que criei, aquele momento ele é meu e eu tenho que, com o meu Deus, com essa certeza de ter o Espírito meu e dele junto. Wilson, seja muito bem-vindo. Então, eu tenho que ter essa certeza que eu saio de qualquer situação. De qualquer situação. Não porque o dia vai amanhecer. Não porque amanhã é um outro dia. Eu não posso estar colocando a minha esperança no dia de amanhã, no futuro. O futuro, ele não existe. O que existe para nós que somos cristãos é o invisível poderoso. O invisível poderoso é o nosso Pai, Filho e Espírito Santo. E esse invisível poderoso, eu estou unificada a ele com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu sou. Então ele se uniu a mim quando ele soprou seu sopro divino e deixou divindade em mim. E eu, com a minha fraqueza humana, tenho essa parte divina que posso estar me unificando com ele para ser orientada, para sair de qualquer situação, acreditando nesse Todo-Poderoso que está comigo. Eu desejo que ele esteja comigo, é comigo que ele está e é com ele que eu vou sair. Seja bem-vinda, Isis. Então, é desse jeito que a gente tem que entrar essa semana falando de espiritualidade, respeitando todos, tá? E eu só posso contribuir dentro dessa mística cristã. Porque é aqui onde eu vou buscar, é aqui onde eu estudo, é aqui onde eu faço porque eu vivo. Eu não posso falar, eu não posso testemunhar aquilo que eu não vivo, que é a fé dos outros, que é a religiosidade dos outros, que é a doutrina dos outros. Eu posso falar daquilo que eu vivo. Eu posso respeitar, porque Deus me dá essa capacidade de respeitar a fé, a crença, a filosofia de vida de todas as pessoas. Eu posso conviver bem com qualquer outra pessoa que professe uma outra fé. Eu não tenho problema com isso. Desde que essa pessoa nem sequer passe pela cabeça dela querer colocar a minha fé em questão, em debate, porque eu não dou essa liberdade para ninguém. Assim como eu não entro em liberdade com a crença de ninguém. Eu gosto de respeitar todos, eu gosto de estar com todos, e se você, vendo o Deus que vive em mim, refletido naquilo que eu faço, quiser saber, a gente vai falar disso. Se você estiver falando da palavra de Deus, se você estiver falando do livro da Bíblia, né, que o livro da Bíblia é para ser um livro para todos, porque é um livro para a vida, e Deus quer saber de vida. Deus quer saber de vida, Deus quer a sua vida, porque é a única coisa que vai voltar para ele.
Então, se eu sei que Deus quer a minha vida e é a Ele que pertence porque ela não é minha, eu tenho que procurar desenvolver e me desenvolver enquanto humana, enquanto eu estou aqui fazendo essa passagem, fazendo essa viagem, voltar para Ele bem. Eu vim para cá para crescer espiritualmente. Então, eu venho criança, sem saber de nada. E os meus pais, que isso deve ser feito, tá? Isso deve ser feito, você não deve deixar o seu filho se criar sem doutrina nenhuma, sem acreditar em nada, se desenvolvendo como se fosse uma pedra, como se fosse um pau, como se fosse uma planta que você só precisa regar e ela crescer. E depois você quer virar a planta para o outro lado e você não vai conseguir mais. Por quê? Porque a planta procurou o que ela quis. Ela pode se desenvolver torta, ela pode se desenvolver de qualquer maneira. Então, uma sementinha você coloca no bolso e você leva. Uma árvore completa você já não arranca mais. Então, você não vai deixar. Se você deixasse o seu filho deixar para decidir o que ele quisesse ser, sem sofrer influências, seria muito bom. Agora, me diga onde é que está a graça de você que é pai, você que é mãe, você que cuida do seu filho, você que trabalha, você que alimenta, que veste, que faz tudo, você deixar para que a parte que interessa a Deus deixe para que os outros influenciem. Você está cuidando de um corpo que vai voltar para a terra, você está vestindo um corpo que vai voltar para a terra, você está alimentando, você está calçando, você está fazendo tudo com um corpo que vai voltar para a terra. A parte que lhe foi confiada com todo, porque enquanto essa pessoa veio fazer a viagem dela por aqui, a passagem dela por aqui, ela foi confiada por Deus para a sua casa, para você conviver um tempo e desenvolver essa pessoa, você abriu mão da parte mais interessante, que é desenvolver ela espiritualmente. Você vai fazer a sua parte espiritualmente responsabilizada, respondendo por ela naquilo que você acredita e faz. Naquilo que você, como eu lhe disse lá no começo, você vai primeiro, eu abri essa live dizendo que você tem que buscar primeiro o quê? Você tem que buscar o seu parâmetro, você tem que buscar a sua referência do que é certo, do que é errado, dentro daquilo que você já conhece. O que é certo, o que é errado, dentro do que você já conhece, você vai comparar dentro das leis universais, dentro dos princípios. Está fazendo bem para quem? Para você, para o mundo, para todo mundo? Está fazendo bem só para você ou está fazendo bem só para o mundo? Então, dentro de tudo isso, você vai tirar o seu parâmetro, em cima disso, você vai desenvolver a sua espiritualidade e desenvolvendo a sua espiritualidade, você vai desenvolver os que estão à sua volta. É obrigação sua, sim. Você tem que desenvolver a espiritualidade dentro de você, dentro da sua casa, dentro do seu da sua família. Se mais tarde esses filhos, eles quiserem... boa tarde, Elza, seja muito bem-vinda. Se você, mais tarde, esses filhos quiserem ficar com você, se mais tarde esses filhos quiserem reafirmarem para mim, como disse a vocês, eu só posso contribuir com aquilo que a gente tem, aquilo que é meu. Eu que sou católica, apostólica, romana, a gente batiza criança sim. A gente leva para a igreja crianças sim, e depois a gente faz a comunhão dessas crianças sim, faz a catequese para elas saberem onde é que elas estão, quais são os princípios, qual que é a nossa doutrina. Camilinha, linda de titia, seja bem-vinda. Então, dentro disso aqui, depois, com 15 anos, a criança já não é mais uma criança, já é um jovem que está começando ali a discernir tudo o que ele quer. O que é que ele vai fazer para o futuro, que é tudo. Então, aqui nesse momento, ele é chamado de novo a voltar à sua fé e reafirmar o seu sacramento. Então, ele vai fazer a reconfirmação, então ele vai confirmar a sua fé fazendo o seu crisma. E aí ele confirma porque ele quis ser um católico apostólico, certo? Depois disso aqui, ele vai viver os outros sacramentos, mas ele fez, você fez. Se ele, nesse momento aqui, ele quiser seguir uma outra religiosidade, já é ele quem vai responder para Deus, não é mais você. Agora, se essa pessoa chegou lá na frente, sem direção nenhuma, muitas das vezes, seguindo outras variantes totalmente diferentes, às vezes até mesmo anticristo, e você vai reclamar do quê? Ou às vezes sem nada. Totalmente descrente de tudo. Só que uma pessoa descrente, uma pessoa que às vezes não tem também ali uma bondade no coração. Onde é que está o trono? Onde é que está o lugar onde o Espírito Santo pode agir? Dentro dos meus sentimentos. É esse encontro unificador aí que eu vou pegar, unificar o que eu sinto. O que eu sinto, eu vou colocar ali o meu espírito para estar ali se encontrando
para poder estar conversando com Deus. Então, dentro dos meus sentimentos, se essa pessoa não foi criada aprendendo a respeitar nada, aprendendo a respeitar o que é divino, aprendendo a respeitar as forças maiores, as forças superiores, como é que você vai querer que essa pessoa ela tenha um encontro com Deus? Às vezes essa pessoa ela vai ter que sofrer para poder ter esse encontro. Por quê, meu amor? Ninguém parte daqui sem se encontrar, sem ter a chance. Os sofrimentos a gente tinha que dar glória. Por quê? Porque é a chance de você olhar para algo que está gritando. Os sofrimentos, tudo que acontece conosco, seja uma ferida, uma pereba, uma mancha, tudo já é o próprio corpo pedindo para você olhar que aquele lugar ali está precisando de atenção. Você imagina na situação da vida, quando acontece alguma coisa, é também pedindo para a gente parar, contemplar e olhar para onde tem que olhar. Então, quando acontece um problema mais sério, às vezes de saúde, é para poder a gente parar e ver que as coisas não são do jeito que a gente quer, que a gente precisa, às vezes, ali estar com Deus, né? Às vezes a gente está ali, né? Como você fala, tem sempre esperança em Deus, exatamente. Tudo o que acontece é para poder você se encontrar e buscar essa força que está dentro de você. Às vezes você está tão perdido, né, seguindo, às vezes está até com sucesso, está na vida, porque o inimigo ele não quer que você fique às vezes sem sucesso, quando ele está vendo que se ele, quanto mais sucesso ele lhe der, mais você se afasta do teu plano espiritual. Então, às vezes as pessoas estão ali buscando o plano espiritual para estar melhor no plano físico, no plano humano, no plano terreno. Então acontece, né, tem até uma historinha, né, de um macaquinho. Os macaquinhos eles estavam ali, eles só se alimentavam de sangue, os macaquinhos meio vampiro, né? E aí eles estavam no deserto e não tinha, só tinha 3, né? E aí 2 não sabiam o que fazer, não tinham onde se encontrar para se alimentar. E um saiu, né, daquela regiãozinha deles e voltou, né, com os bigodinhos todo meladinho de sangue. E o mais velho perguntou: onde você encontrou comida, né? E ele falou assim: depois aqui do que vocês estão vendo. Então eu fui mais longe, eu fui com mais... Como é que você fez? Eu fui com muita força, eu fui com muita velocidade, eu fui com muita fome. E aí no outro dia, quando ele saiu, o outro perguntou, né, mas onde você encontrou? Ele falou assim: então, tá vendo o paredão? Eu fui com muita força. Eu fui com mais velocidade ainda. E aí, onde é que você encontrou sangue? Nos próprios dentes. Então, às vezes, você está indo, né, muito bem em tudo para poder você não estar buscando a força interna que tem dentro de você. E quando você faz isso, Kerly, seja muito bem-vinda, viu? Quando você faz isso, às vezes é o próprio inimigo lhe distraindo para você não buscar nada. Quando você vai ver, está arrebentado. Aí aconteceu uma coisa muito grande. Aconteceu algo para você ter perdido tudo, aconteceu algo para você praticamente perder a vida, para poder ser uma coisa muito grande, senão você não se volta. Então não se perca tanto da presença do teu Senhor, não se perca tanto aí dessa parte onde a gente tem que buscar se desenvolver espiritualmente. A nossa passada aqui pelo mundo é exatamente essa. Você tem que ir, tá crescendo, vivendo, acontecendo, sendo abundante, sendo frutífero, sendo tudo de bom. Mas o olhar sempre nas coisas, né, de estar ali levando para Deus, né? Não é nas coisas de Deus, você olhar só para as coisas de Deus, você olha para o próprio Deus. Quando você busca as coisas do alto, quando você busca Deus, tudo mais lhe será acrescentado. Então, se você tem um encontro ali com o seu Deus e você sabe que desenvolvendo essa caminhada como um bom humano, tirando esse discernimento aí do que é certo, o que é errado, o que é bom para mim, e é bom para mim e para os meus, e é bom para mim, para os meus e para os outros, você tem certeza absoluta, né? Que é assim que nasce o propósito que Deus tem para você. É o propósito de servir. Eu estou servindo com a minha vida ao quê? Então, dentro desse serviço aqui com a minha vida, eu vou estar buscando a espiritualidade. Eu vou estar buscando estar fazendo aquilo que o Senhor quer de mim, tá? Então, essa semana a gente vai estar com esse tema, né? De estar avançando aí na vitalidade da vida, para poder a gente envelhecer bem, mas a gente vai estar falando de espiritualidade, tá? Então, envelhecer com vitalidade, hoje foi espiritualidade a melhor parte. Amanhã a gente vai continuar avançando um pouco mais dentro da espiritualidade, o que é que a gente vai estar fazendo mesmo, onde é que a gente vai estar ali se protegendo, quais são os ataques que às vezes a gente tem, o que é que nos distancia, por que é que a gente é tão cabeça dura. Então, eu vou estar sempre ali
a serviço do que o Senhor mandar eu trazer. Então eu estava pensando em trazer outras coisas. Até ontem eu estava tudo diferenciado, filha. Hoje não deu nada. Então estava ali em cima da hora de entrar em live e ainda fazendo estudo, porque não dava vontade de falar daquilo que eu tinha preparado mesmo dentro da espiritualidade. Então eu também gosto de me jogar e trazer aquilo que o Senhor quer que fale. Eu acredito que seja assim, não é o que eu quero. Tá? Porque eu creio que as pessoas vão entender, né? As pessoas vão entender. Porque por muito tempo, gente, eu tive, e acredito que muita gente ainda tem, essa dualidade apenas que era, né, do pessoal ocidental, corpo e alma. Quantos nossos e quantos mais idosos não morrem pensando que é apenas corpo e alma? E ali, às vezes, a gente não teve as pessoas mais experientes, as pessoas mais estudadas, os nossos líderes, para estar falando mesmo, batendo assim, minha filha, você é corpo, alma e espírito. Olha, aconteceu, é assim, 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 assim. Sabe esse palavreado mais simples? Então, é esse que eu quero trazer. Para poder, eu levei tempo para entender onde era que eu separava o meu corpo da minha alma. E quando era que eu separava a minha alma do meu espírito? Quem é quem, afinal de contas? Quem vai para onde? Quem é o quê? Onde é que fica? Onde é que vai? Onde quem é mente, quem é a mente consciente, quem é a inconsciente, quem é o cérebro, quem é que manda em quem, tá? Então a gente tem sempre que tá aí nesse cuidado, né? Como você fala, né, Melody? Deus nos mostra e Deus nos revela corpo, alma e espírito. Beijo para vocês que estão aqui também no YouTube, tá? Vou subir essa live, a gente vai trabalhar esse tema aí, né, para poder estar entregando esse quarto pilar ainda que faz parte do envelhecer com vitalidade, né? Eu acho que esse foi o tema que mais me deu ali muita sabedoria, que me deu ali muito conhecimento. Foi o tema que mais me fez estudar, tá? E eu sempre creio que Deus me usa exatamente desse jeito. Eu só aprendo quando eu sofro, quando eu apanho, quando eu estudo. Faz parte, né? Beijo para vocês.